Quero hoje trazer uma palavra que está no Salmo 50, versículo 23, que diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Na linguagem de hoje, a mesma palavra diz: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E nós amamos honrar a Deus. Honrar a Deus não nos dá a salvação, mas honrar a Deus é o ato de que nós já somos salvos e amamos a esse Deus e estamos dispostos a honrá-lo com tudo que nós temos. Eu amo um homem chamado Abraão na palavra, que nunca negou nada a Deus. Até quando Deus lhe pede o seu filho, ele prontamente vai para ofertar o seu filho. Nós sabemos que não foi necessário sacrificar o seu filho, porque Deus já tinha preparado um cordeiro. Mas o que eu quero dizer, amados, que um homem que honra a Deus, tudo que nós temos, tudo que possuímos, pertence a esse Deus que nos deu fôlego, que nos deu vida. E nesta manhã, eu quero convidar você, querido, a trazer uma oferta no altar, honrando a esse Deus, por tudo que nós já temos recebido da parte de Deus, mas também por aquilo que nós, como homens e mulheres de Deus, ainda iremos receber até o final desse congresso. Abra o seu coração, dilate o seu coração para receber mais de Deus, em nome do Senhor Jesus. Por isso eu gostaria que você separasse a sua oferta, que você separasse a sua melhor oferta, para que você pudesse hoje trazer no altar do Senhor, como honra a Deus. Você não está ofertando a homens, você está ofertando a Deus nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Tem o Pix aqui, dá para você fazer o Pix, maquininha de cartão não tem? Ótimo. Então, esse Pix, não use os que estão no envelope, né? Tem alguns Pix que estão no envelope. Use esse aqui então, amados, que é específico para o congresso, amém? Eu quero orar por você nesse sentido, dizendo: Senhor, recebe a nossa oferta de adoração, de louvor, mas recebe também, Senhor, a nossa oferta de honra, segundo a tua palavra diz: aquele que me traz ofertas de gratidão está me honrando. E eu sei que você quer honrar a Deus nessa manhã, amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, as nossas vidas diante do Senhor. Te somos gratos, Pai, por todos os teus benefícios. Te somos gratos, Senhor, porque a tua boa mão, Senhor, tem nos alcançado, tem nos abençoado. E tudo que temos, Pai, nós recebemos da tua mão, Senhor, e nós te devolvemos, Senhor, com gratidão no nosso coração. Nós abençoamos estas ofertas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que se cumpra a tua palavra, Deus, em cada oferta, Senhor, nesta manhã, e que elas possam produzir, Senhor, meu Deus, segundo aquilo que diz a tua palavra, porque nós sabemos que o Senhor é fiel, meu Deus, o Senhor é fiel para multiplicar, Senhor, a nossa sementeira. O Senhor é fiel, Deus, para dar pão àquele que tem fome, Senhor, e nós te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. E todos digam um forte amém. Amém. Você pode sair do seu lugar, trazer a sua oferta em nome de Jesus. Cordeiro, uma canção. Aquele que é livre leva o seu nome. Cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. Os anjos cantam, santo, toda a criação
maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Então teu nome, Senhor, teu nome é, teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, poderes e poderes, teu nome é sobre todos. Glória a Deus. Bom dia, amados. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém. Os amados que estão lá em cima. Glória a Deus por esse tempo, pela sua vida aqui. Louvado seja o nome do Senhor que tem nos sustentado. Gratidão ao Senhor. Gratidão aos nossos líderes, aos nossos mentores por esse tempo onde nós somos aperfeiçoados, adestrados. Que bênção, que privilégio estarmos aqui. Deus abençoe a sua vida, querido, nesse dia. Amém? Poderosamente, no nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Bom dia para você. Amém. Olha para quem está ao seu lado. Que dia lindo. Minha esposa, querida. Eu fico mais bonito com ela ao meu lado. Não, vocês concordam, não? Eu não me deixo tão feio na fita aqui. Nós estamos incumbidos de apresentar o nosso próximo ministrador, mas ele não está aqui ainda. Então eu quero pedir para você se colocar em pé. Vamos se colocar em pé? Vamos se colocar em pé? E diga quem está ao seu lado: eu quero te abençoar. Em nome de Jesus. Diga assim: eu posso orar por você? Amém. Qual é a tua expectativa para esse tempo tão precioso de estarmos aqui nesta manhã? E neste dia, desde ontem e o dia de hoje, o Congresso do Paraná e Santa Catarina. O meu coração está cheio de expectativa. Cada congresso que nós participamos, eu fico na expectativa, contando os dias e as horas. De fato isso é assim. Porque eu amo estar com vocês. Eu amo estar com os nossos apóstolos. Na verdade, o meu combustível é relacionamento. Eu gosto de estar no meio das pessoas, da multidão. Gosto de abraçar, beijar. Por isso que alguns às vezes ficam até constrangidos. Mas eu sou assim, eu gosto, eu amo isso. É verdade, ela está falando aqui. Ainda bem que ela não me deixa mentir, né? Mas eu gostaria de nós... Vamos orar, queridos? Vamos? Olhe para quem está ao seu lado. Você conhece o nome dele? Sabe quem é? Eu não vou pedir para você orar por quem você não conhece, senão vai dar muita bagunça aí. Mas ore por esta pessoa que está ao seu lado. Comece a orar por ele. Comece a profetizar na vida desta pessoa. Comece a abençoar esta pessoa de uma forma tremenda. Não deixe ninguém sozinho, não. Comece a orar. Comece a abençoar. Comece a abençoar essas pessoas. Aleluia, que dia incrível, que dia maravilhoso, que dia especial estamos vivendo no dia de hoje. É um sábado diferente, é um sábado de unção, é um sábado em que a glória do Senhor vai se manifestar em nosso meio e a palavra de Deus vai ser revelada ao coração de cada um de nós. Nós estamos aqui num congresso da visão celular no modelo dos 12. E este congresso será sobrenatural, porque o que o Senhor está para revelar a cada um de nós, com certeza é uma novidade. E Deus fará algo extraordinário em nome de Jesus. Eu oro por isso, porque o nosso Deus é um Pai cuidadoso. Ore isso, abençoe. Aleluia! Oh meu Deus! Como
Aleluia. Amém. O irmão aí foi abençoado. Quase teve que segurar ele aí, não? Amém. Que bênção. Como eu falei para vocês, onde? Igreja do Paraná, está aí, a igreja de Santa Catarina. Nós estamos aqui por um propósito, de colocar em prática o ID, consolidar, discipular e enviar. Uma visão que Deus tem semeado em nosso coração, através, queridos, de um líder, que desde que conheci, isso realmente impacta a minha vida, porque é um líder apaixonado, determinado, incansável, que sai a semear como semeador em todo o Brasil, pois a visão está em todos os estados do Brasil e nas nações da terra. E hoje, apóstolo, aqui estão os frutos dessa semeadura, que vamos crescer e multiplicar. Pode aplaudir isso aí. Apóstolo, eu tenho certeza de uma coisa, e eu quero dizer isso porque eu participei de congressos no Paraná lá atrás, em 2007. Eu quero dizer que tanto o Paraná como Santa Catarina, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós vamos entrar, queridos. Quer aplaudir de novo a palavra do Senhor? Aleluia. Porque, amados, nós estamos consolidando isso. Nós vemos líderes hoje com essas características, apaixonados, determinados, incansáveis, semeando ao modelo do nosso líder. Por isso eu quero que vocês hoje recebam com alegria o nosso pastor, o nosso apóstolo, o nosso patriarca da visão celular, no momento dos dois apóstolos William. Graça e paz, povo do avivamento. Dá um forte aplauso a Jesus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Pode ser mais forte esse aplauso a ele. Aleluia. Obrigado, Leandro. Obrigado a Ramon. Obrigado a Enéas, também que está aqui, sua esposa, do Rio Grande do Sul, aqui com a gente. Obrigado a vocês que são insistentes e pacientes. A visão, ela é deliciosa, mas a visão, ela não é poesia, ela é trabalho. A visão é fácil como beber água, mas engasga. Você já se engasgou bebendo água? A coisa mais fácil do mundo é beber água, mas engasga. Se não souber fazer os processos da visão, a gente engasga. E depois vai procurar culpa na visão do líder. Não, a visão é limpa, ela é linda, a visão é maravilhosa. Eu, quando estudei meu primeiro mestrado, era sobre crescimento da igreja. Eu decidi estudar sobre igreja e célula. Por quê? Porque a igreja de célula, ela é fascinante. Ela treina líderes, ela descobre dons, talentos, habilidades. Ela corta a liderança. Tem gente aqui que mal ia da igreja, hoje cuida de vidas, faz o que Jesus mandou. É uma oportunidade para os leigos. Eu me lembro que eu estudei sobre todas as fases de avivamento e todas as fases de crescimento
na história da igreja, nenhuma delas, eu desafio qualquer teólogo, nenhuma delas se assemelha ao modelo da visão celular. Nenhuma delas. Por quê? Porque a visão celular é uma repetição daquilo que o Senhor nos ensinou. Quem criou a visão celular foi Yeshua. Quem criou o modelo dos 12 foi Ele. Nós só estamos repetindo o que Ele mandou fazer. Então, nós somos líderes que decidiram copiar o modelo de Jesus. E quem copia o modelo de Jesus vai errar em quê? Se você está imitando Jesus, se o Paulo teve trunfo no ministério dele porque imitou Jesus, e disse: se vocês não conseguem imitar Jesus, me imitem que eu imito ele. Então tem algumas coisas que a gente não entendeu ainda no espírito, o poder que é a visão celular. Então eu agradeço a vocês por estarem persistindo, acreditando, e Deus vai desatar vocês num outro nível. Vocês vão ver que depois desse congresso, uma outra atmosfera vai ficar sobre vocês. Vocês vão ser, eu diria assim, catapultados em um nível que vocês vão dizer assim: eu nunca imaginei que eu pudesse chegar até aqui, porque Deus vai mudar a sorte de todos. Amém? Obrigado, Senhor, pela vida desses líderes. Obrigado por esse tempo de avivamento. Que o nome do Senhor seja sobreexaltado na vida deles, e tudo aquilo que o Senhor tem para eles se cumpra no poder do nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso a Ele. Aleluia. Antes de você sentar, abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 até o 42. Dizem assim os textos. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles seguiam, disse-lhes: que buscais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Respondeu Jesus: venham e vejam. E foram, pois, e viram onde Jesus morava, e ficaram ali com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10, 4 horas da tarde. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguiram a Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, o filho de Jonas, o filho de João, né? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém? Pode sentar. Ontem à noite, quem não estava aqui, diga eu. Fala mais alto, diga eu. Levante a mão assim quem não pôde estar ontem à noite. Então, para não lhe deixar fora do time, eu quero lhe falar um pouco do que aconteceu ontem à noite aqui. Ontem à noite nós descobrimos juntos que o nosso Deus foi o primeiro líder de célula, e que Adão e Eva foram os 2 discípulos da célula do nosso Deus. Adão e Eva viviam num lugar chamado Gã. Esse lugar é chamado jardim, e dentro do Gã tinha o Ednum. O Ednum significa casa da glória de Deus, casa da presença de Deus, casa onde Deus ministra, ou uma espécie de tabernáculo. Ednum. Eu até perguntei se alguém aqui tinha o nome de Edna. Alguém aqui tem o nome de Edna hoje pela manhã? Você conhece alguma Edna? Alguém aqui tem o nome de Edno? Você conhece algum Edno? Porque eu tive um amigo de infância que o nome dele era Edno.
Eu tenho um amigo, pastor em São Paulo, muito querido, que o nome dele é Edno, e a gente chama ele de Edinho. Edno é um nome poderoso, que significa aquele que carrega a presença de Deus. Edna significa aquela que carrega a presença de Deus. Embora eu tive uma professora que se chamava Edna, falei ontem à noite que aquela mulher, se não era Satanás, ela era prima do diabo. Ela era muito perversa. Ela batia na gente, não é? A gente merecia, mas quem tem que disciplinar são os nossos pais. Naquela época eram os professores. Essa mulher me batia. E um dos motivos que ela tinha muita raiva de mim era uma besteira. Eu namorava a sobrinha dela. E aí eu tinha 14 anos. 14 anos é idade para namorar. E ela dizia: você não vai casar com ela, você não pode estar namorando com ela, você está sendo escondido com ela. Bem, eu sei que ela me deu um livramento porque eu casei com a Marita. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então a Santa Lua foi usada para poder me dar essa libertação e eu casar com a Marita. Mas tudo bem. Então a palavra Edna, as pessoas que são chamadas Ednas, elas são muito fortes. Elas têm uma personalidade forte. Porque é uma origem, os nomes identificam a identidade. Como é seu nome? Como é seu nome? Fala seu nome. Quando você fala assim, Enéas falou Enéas. Quando fala assim, meu nome é Enéas, você lembra de quem? Todo mundo lembra. É um nome forte, né? De um cientista que ameaçou toda a corte, que dizem que ele não morreu. Assassinaram ele. Porque era uma mente fora da curva. Quando você fala o seu nome tem uma identidade no mundo espiritual. Nenhum de nós tem um nome apenas por ter um nome. Às vezes os pais são bonzinhos, aí casa o nome do filho com o nome do pai, com o nome da mãe, aí bota no meio o nome do avô, aí o nome sai uma miscelânea que quer dizer coisa nenhuma. Mas lá na frente a gente sabe que todo mundo que diz seu nome significa alguma coisa. Quem que já pesquisou seu nome alguma vez? Quem nunca pesquisou seu nome? Por quê? Como é teu nome? Josi. Mas Josi é um nome tão fácil, né? Josi vem de José, sim, vem de José, né? Significa o amado, ou significa aquele que tem destino para caminhar com Deus. Então, seu nome é um nome lindo. Então você já sabe qual é o seu nome, aquela que tem destino para caminhar com Deus. Então a gente tem os nomes que estão relacionados com a raiz hebraica, a gente pode puxar qualquer um deles. Agora, até o nome Edmundo. Tem alguém aqui que chama Edmundo? Oi, irmão Edmundo, tudo bem com o senhor? É brincadeira, não está aí não, todo mundo olhou para trás para saber onde estava Edmundo. Edmundo vem também da raiz Edmundo, que quer dizer aquele que caminha com Deus, ou que dá a glória de Deus sobre ele, aquele que é a casa de entrada de Deus. Então ontem à noite nós conversamos um pouco sobre isso. Só que a Bíblia tem uma ilustração para casa, que são 3 nomes. O primeiro nome é oikos. Quem estuda aqui grego, ou estudou grego, sabe que oikos, que é o pessoal roikos, por causa do coma que tem sobre o O, que dá a origem de R. Porque eu ensinei grego um período, eu estava falando com minha esposa semana passada, gente, como foi que eu fui professor de grego, só sabendo o alfabeto e algumas declinações, mas terra que ninguém sabe nada, quem sabe um pouco reina. Então, eu fui professor de grego, eu dava 10 para um aluno que decorava o alfabeto. Então, assim, decorar o alfabeto grego não é fácil. Então, o aluno ficava cheio, né? Eu sei o alfabeto grego. Depois fazer as junções da palavra, as declinações, né? E você saber como utilizar as fonéticas. Então, eu ensinei 2 anos grego, e quando terminou, foi o maior bênção da minha vida. Eu disse: Senhor, muito obrigado, porque isso é presente de grego. Eu não quero para a minha vida mais do que ensinar grego. Mas eu traduzi o Evangelho de João do grego para o português. Então foi minha prova, estudei grego 4 anos, e aí eu pude ensinar. Então, quando você pega essa palavra oikos, que é oikos, você está dizendo assim: casa onde pessoas moram. Exemplo, uma casa que pode virar um albergue, uma casa que tem um pai, uma mãe, mas titia também mora lá, vovô também morou nessa casa. Os vizinhos que foram embora, deixaram 2 filhos e ficaram morando nessa casa. É uma casa comum,
é uma casa de recepção. Isso é oikos, uma casa comum. Só que em hebraico a palavra casa é beit. Que beit significa uma casa onde tem a presença de Deus. Beit Shean, Beit Sheva ou Beit Yerushalayim, Beit Natania. Então cada palavra, a casa de Natanael, a casa de Simão, a casa de... Então as casas são identificadas com a Beit Yeshua, a casa de Jesus. Aí aparece Beit Yeshua, a casa de Jesus, a casa de Jesus morava. Então Beit significa uma casa, mas também onde tem a dedicação, uma casa dedicada. A minha casa é dedicada a Deus. Qualquer lugar que você olha para a parede da minha casa, ela está falando alguma coisa. Uma criança de 1 ano de idade, ganhou um prêmio como o melhor pintor da história. Por quê? Porque jogou tinta numa parede e disseram: uau, esse quadro é a coisa mais linda do mundo. E deram um prêmio para um menino em Nova York como uma obra de arte. Você acha que é obra de arte? Seu filho botando a mãozinha na parede fez uma obra de arte mais bonita que aquele menino. Mas a turma artística julgou que era uma obra de arte e venderam por milhões, não está milionário. E a criancinha passa o dia todo agora jogando tinta na parede e está vendendo obra, porque é um gênio. Claro que esse mundo vai ser especializado, vai virar um gênio, porque alguém disse que ele é um gênio que ia jogar tinta na parede. Só que isso quer dizer o quê? Essa tinta na parede fala o quê? Não sei. Esse quadro quer dizer o quê? Ele quer dizer assim, uma alma desordenada. Ele quer falar o quê? Aqui é a mistura das cores. Então tu não tem que interpretar. Não, alguma coisa na sua casa tem que ser o que é. A Bíblia quer dizer o que ela quer dizer. A Bíblia é o que ela é. A Bíblia é interpretada quando as pessoas querem forçar ela a dizer outra coisa. Porque ela é tão forte no que ela está dizendo, que as pessoas dizem: a Bíblia não está falando o que ela quer dizer. Isso quer dizer que a pessoa dá outra interpretação do texto. Eu quero dizer para você que a Bíblia é o que ela é. A Bíblia não precisa da sua ajuda para mudar. Você precisa da ajuda dela para transformar a sua história. Então a gente tem que se render à palavra, porque a palavra é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Então vamos lá. A gente olha para as paredes da casa, precisa ter alguma coisa. Você olha aqui e vai ver: ganhar, discipular, ganhar, consolidar, discipular e enviar. Aqui é um decreto profético. Aqui está falando alguma coisa. Sua igreja tem esse decreto? Está nas paredes da sua igreja? Se tiver na parede da sua igreja, mesmo inconscientemente, as pessoas entram e falam: o que significa isso? Elas não sabem. Depois elas vão aprender. Isso aqui é um decreto que essa igreja ganha, consolida, discipula e envia. Que você foi feito para ganhar, consolidar, discipular e enviar. A atmosfera da visão fica no ambiente, sim ou não? Então na sua casa alguma coisa tem que estar na parede. Da parede da minha casa, tudo tem um sinal profético. Você olha para a parede, Levítico 14, até as paredes da sua casa levarão o nome do Senhor nosso Deus. Significa um símbolo profético tem que ter na sua casa. Não de idolatria, mas que diga alguma coisa no mundo espiritual. Muito bem, esse é o Beit. O Beit é a casa que está consagrada a Deus. Os móveis são consagrados ao Senhor. O leito é sem mácula. A casa é do Senhor. Então, tem o Oikos e tem Beit. Mas tem uma outra coisa, chamado Ednum. Ednum é a casa que Deus ministra, é a casa que Deus fala, é a casa que Deus ensina. E você será o Ednum de Deus. Você será o lugar onde Deus vai ensinar através da sua vida, onde Deus vai ministrar através da sua história, e todo mundo vai ver a glória de Deus sobre você. Não é só uma casa comum, um oikos, não é só um beit, é muito mais que isso. É a glória de Deus presente na sua casa de dia e de noite. Quem aqui recebe, faz alguma coisa em nome de Jesus. Pode ser mais forte essa palavra, então você vai entender que somos mais do que um lugar onde pessoas entram e saem. Um alberguezinho. Somos mais do que um lugar que apenas consagrou a Deus, mas que às vezes as nossas atitudes não dizem que Deus está ali. Lá no Ednum, onde estava
A casa que Deus fez para Adão e Eva, Deus vinha toda tarde ministrando. Deus era o ministrador. Quem era o ministrador? Deus era o mentor. Quem era o mentor? Deus era o discipulador. Quem era o discipulador? Deus era o líder. Quem era o líder? Então, Deus teve a humildade de vir todos os dias para uma célula no Ednum, onde ele ensinava, onde ele ministrava, onde ele liderava e onde ele formatou na mente de Adão e na mente de Eva todos os conceitos, tudo que eles precisavam aprender como linguagem. Então, Adão nunca sonhou com uma outra coisa a não ser com Deus, nunca raciocinou outra coisa a não ser com Deus, nunca falava com alguém a não ser com Deus, nunca se comunicava de igual para igual a não ser com Deus. Então Adão recebe a mente de Deus, não só a instrução de Deus, ele recebe a mente de Deus. Juntamente com ele, Eva, discipulada pelo Senhor, o primeiro casal. Então esse primeiro casal se tornou a referência com o decreto: vocês vão crescer muito, vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar e vocês vão governar a terra. Olha só, eles cresceram com esse decreto, eles foram gerados com esse decreto: crescer, frutificar, multiplicar e governar e encher a terra. Então eles sabiam qual era a missão deles, e Deus vinha todos os dias reforçar o decreto, ensinar o decreto e injetar neles o ânimo e a vida do eterno. Então Adão e Eva não tinham desculpa, eles tinham compromisso. E eu falei ontem à noite: seja maior que a sua desculpa. Pare de dar desculpa, porque desculpa é a matriarca da autossabotagem. Desculpa é uma mentira elaborada. Que desculpa foi descoberto pelo neurocientista, que a desculpa é uma mentira que a pessoa em 3 segundos pode elaborar. Ou seja, onde você estava? Quem? Eu? Já mentiu, já vai mentir, já criou a mentira. Você foi para o congresso? Não, porque eu não fui para o congresso porque não quis, porque se quisesse teria vindo. A gente vai criar uma desculpa. Então a desculpa rouba a minha unção, rouba o meu talento, rouba o meu dom e rouba também a minha conquista. Desculpa foi feito para roubar a conquista, porque quando Deus confronta Adão e Eva, cada um deles dá uma desculpa. E a serpente falou assim: o que tem a ver com isso? Eu só fui usado. Então a gente sabe que a desculpa é uma maneira de eu dizer que eu não estou responsável pelo que eu fiz e responsabilizar outro no meu lugar. O que a gente vê aqui é que naquele dia que Deus chega no Éden para manifestar a glória dele, para mais uma reunião de discipulado. Deus traz todo o mundo espiritual como referência. E quando Deus traz o mundo espiritual com ele, com referência, que Deus chega no Éden e pergunta: Adão, onde estás? Deus entra no Ednum, na casa da glória, na casa da presença, a casa do oráculo, para ensinar. Eles não estão. Onde estão os discípulos? Estavam batendo papo com a serpente, estavam com outro mentor sobre eles. E você se torna parecido com aquele a quem você escuta. Você se torna igual àquele a quem você está ouvindo. Pode observar que todo rebelde se parece com aquele que promoveu a rebelião. Então isso trouxe para Deus uma frustração. Em um só dia, Deus perdeu 100% da liderança dele. Deus perdeu 100% da influência dele. Deus perdeu 100% do tempo dele. Deus perdeu 100% de tudo em um só dia. Tem discípulo aqui, discipuladores, que perdeu um discípulo, paralisou o discipulado. Fica em torno desse discípulo que foi embora. Meu irmão, aprende com Deus. Se parou, quem tem a visão é você. Você vai levantar outro, você vai levantar outros, você vai levantar uma multidão. Você tem um som sobre a sua vida. Não pare por causa daqueles que não quiseram o que você está derramando. Deus tem algo novo e poderoso para fazer a partir de você. Então não fique olhando para trás por aqueles que foram, mas fique firme com aqueles que estão
estão contigo, para que juntos possam fazer um grande avivamento. Quem pode aqui receber e se alegrar no Senhor? Porque a nossa alma tem que ficar presa a rebelde que foi embora, ou aqueles que nos abandonaram. Ninguém vai embora sem criar um argumento mentiroso. A maioria deles que vai embora, a não ser que o ministério tenha pecado, mas a maioria deles que vai embora, eles criam factóides, eles criam narrativas para ir embora. Então Adão e Eva não tinham para onde ir sem ficar no Éden, e Deus dá a eles uma punição, porque eles ouviram a voz de Azazel. Azazel é o espírito do engano. Eu falei ontem à noite sobre isso, que quando ele entra para destruição, para que a pessoa não consiga entender os oráculos de Deus. A partir daquele dia, olha para mim aqui, a partir daquele dia, Deus poderia falar o que ele quisesse. Adão e Eva não ouviria mais. Por quê? Porque rebelde não tem escuta. Rebelde não tem sensibilidade mais de ouvir o líder. Rebelde não consegue conectar mais com o seu líder, porque quebrou a comunhão no espírito. Então, a comunicação de Deus com Adão e Eva não era só intelectual, não era cognitiva, era para além disso. A comunicação de Adão e Eva, que recebia de Deus, era espiritual. É tanto que o link espiritual tinha quebrado, porque eles estavam ouvindo Azazel, a voz da serpente, o espírito do engano. Então, quando o engano entrou, eles já tinham um outro conceito de Deus. Eles abriram os olhos para a maldade. Deus disse para eles, isso aqui eu não falei ontem, Deus disse para ele, escuta bem, Adão, se você não comer da árvore, você conhecerá o bem. Mas se você comer da árvore, você conhecerá o mal. Quem era o bem, queridos? Pode falar, sem medo de errar, nem raciocínio. Quem era o bem? O próprio Deus. Então ele já conhecia o bem. Quem era o mal? Satanás, Azazel. Então agora eles iriam conhecer a mente de Azazel. E vou dizer uma coisa, não foi uma boa ideia. E eu falei ontem à noite que aqueles que ouvem sugestão do inimigo não irão ter êxito no seu ministério. E eu falei ontem à noite que casa que falta sacerdote, a serpente da sugestão, a serpente da palpite, a serpente da instrução, e a serpente quebra os princípios. Se o nosso sacerdócio é efetivado, nós não deixamos que a serpente entre, porque Deus nos deu autoridade sobre serpente, escorpião e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, vai nos causar dano algum. Quem aqui recebe? Ok, então você pode celebrar o Senhor por isso, que nada vai nos causar dano algum. Governo sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, e sobre os animais da terra, e sobre o réptil que se arrasta sobre a terra. Então Deus tinha dado 3 níveis de autoridade: no céu, no mar, na terra e no mundo espiritual. A serpente representava o mundo espiritual. Deus não iria fazer Adão e Eva que não conseguisse vencer o primeiro ataque da serpente, ou do mundo espiritual da maldade. Deus já fez Adão e Eva com o DNA de vencer a maldade. Você lembra que quando Caim disse para Deus assim: Senhor, ele perguntou, onde é que está o teu irmão? Se eu não sei. Deus falou, mas eu estou vendo que o seu rosto, seu semblante é outro. Seu semblante já caiu. Caim, o pecado que bate a porta do seu coração, eu dominarei. Amém? Não. O pecado que está batendo a porta do seu coração, cabe a você dominar. Desde aquele dia sem redenção, desde aquele dia sem Calvário, desde aquele dia sem a própria presença de Deus, o homem pode dominar o sentimento mal, mesmo sem ele. Porque tem gente que não tem Deus e não mata, e tem gente que tem Deus e mata, tem gente que não tem Deus e não adultera, tem gente que tem Deus e adultera, tem gente que não tem Deus e é verdadeiro, tem gente que tem Deus e é mentiroso. Então tem alguma coisa equivocada, ou seja, não está exercendo o domínio próprio, não está exercendo o domínio que Deus deu desde os dias do Éden. Cabe a você dominar esse seu sentimento. Eu não sei qual é o sentimento que quer te derrubar.
derrubar tua casa, tua família, os teus filhos, a tua descendência biológica, espiritual. Eu quero declarar em nome de Jesus aquilo que o Senhor falou, eu quero que seja verdade na sua vida. O que está tentando lhe derrubar, Deus vai levantar a unção sobre a sua vida, para que você tenha autoridade sobre serpentes, escorpiões, sobre a sugestão do inimigo, e você vencer na autoridade do nome de Jesus. Quem que recebe, faz a glória. Vamos lá. Então a gente precisa descobrir isso. Cabe a você dominar. Eu digo nesse texto que aqui tem a inteligência da teologia. Você que é teólogo aí, deixa eu falar, a inteligência do perdão dos 70 vezes 7 nasceu aqui. Quando Pedro disse, perdoaremos 3 vezes, Jesus falou, não, você vai perdoar 70 vezes 7, que foi o perdão que o Senhor exerceu sobre Caim e seus descendentes. Está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, no capítulo 5, diz assim, o pecado que estava sobre a descendência de Caim, que foi perdoado 70 vezes 7, então não era novidade que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo que ali tem um exercício espiritual da gente aprender a perdoar os Caíns da nossa vida. Aqueles que maltratam a gente, que querem nos matar, nos assassinar, nos paralisar. Por exemplo, tem muita gente, você sabe que é homem de Deus, na cidade, que eles querem paralisar seu ministério. O que eles têm? Eles têm aquilo que Azazel tinha, o encantamento, para tentar paralisar quem está tendo sucesso. Mas ninguém vai parar a sua conquista, ninguém vai parar o seu êxito. Você vai para muito além do que você imagina. Você recebe aí? Agora Deus vem pela segunda vez e pergunta a Caim, Caim, onde está o teu irmão? Caim responde, me diga aí onde foi que Caim fez curso de direito. Para responder, por uma acaso sou eu tutor do meu irmão? Ou o nível da conversa, tutoria, ou seja, sou eu o guardador, o protetor do meu irmão. Que riqueza a Bíblia! Deus conversava com os caras na ciência do direito, era lindo demais. Que coisa tremenda a linguagem da Bíblia. E aí ele fala, sou eu por acaso tutor do meu irmão? Aí o Senhor fala assim, por tua causa a terra não dará mais fruto. Ela foi amaldiçoada porque bebeu do sangue, e do sangue inocente. A terra foi feita, Caim, para beber de sangue de animais, mas não de sangue humano. E você matou seu irmão, e por causa disso a terra está amaldiçoada. Quando você for buscar a força da terra, ela não dará mais. Quando você for tirar o fruto, ela não dará mais fruto, porque agora você, o agricultor, é um falido. A maldição está sobre você. Sabe o que Caim disse para ele? Para Deus? Aí está a teologia de Caim. Por um acaso, o meu pecado é maior do que o teu perdão? Já que disse no texto? Leia o capítulo 4. Por um acaso, o meu pecado é maior do que o teu perdão. Então quer dizer que o seu perdão ficou inferior ao meu pecado? Aí Deus falou, Caim, é o seguinte, não aprende isso não, tá? Você não é Caim, não vai funcionar. Você já tem Jesus para nos justificar. Você já tem Jesus para tomar sua causa. Você já tem Jesus para mudar a sua história. Você tem Jesus para entrar em arrependimento. E você tem Jesus para mudar o seu caminho. Você tem Jesus para desenhar uma nova história sobre a sua vida. Quem crê nisso faz alguma coisa, por favor. Você tem Jesus. Não, o Senhor está me dando, então vão me matar por aí. Aí quem vai matar Caim? Por um acaso tinha outras pessoas, tinha outra cidade, Caim foi e casou. Olha, aquilo que a Bíblia não diz, não adianta pesquisar que não vai encontrar. Porque Caim casou com a mulher dele e acabou. Mas ela foi, não interessa fazer pergunta que não tem na Bíblia a resposta. Deixa de ser imbecil, fica com aquilo que a Bíblia quer que você saiba. O que o diabo quer é idiotizar as pessoas para fazer pergunta toda. Por um acaso, anjo tem sexo? Tem tanta coisa para discutir na Bíblia. E já está claro. Os anjos têm asas. As asas dos anjos são
Grandes ou pequenas? E o umbigo de Adão? Adão nasceu com umbigo ou sem umbigo? Porque o umbigo é umbilical. Olha, quando Deus fez um furinho aqui. Não, eu acho que, por um acaso, Deus faria uma pedra que ele pode carregar, sim ou não? Por um acaso, Deus faria uma pedra que ele não vai ter força para levar, sim ou não? Deus faria uma pedra que ele não pode levar, sim ou não? Como não? Ele é Deus. Ele faz o que ele quer. Tem gente que leva anos discutindo essa besteira e não sabe discutir sobre a salvação, a vida eterna, que é o que interessa. A Bíblia diz que as coisas guardadas e escondidas são para aqueles que Deus vai revelar no final do tempo. Então guarde essa pergunta e faz para ele, porque nenhum teólogo vai responder para você. Vai contar uma mentira e vai querer agradar seu coração. Aquilo que Deus quer que você saiba já está escrito, e para o nosso ensino foi escrito. Para a nossa instrução foi escrito, dá glória a ele, faz alguma coisa aí. O que a gente vê aqui agora é que Deus manda Caim embora, Deus manda Adão embora, Deus manda Eva embora, eles saem, rompem aquela questão do Éden e a casa deles se torna uma casa comum. Deixa de ser um Ednum e passa a ser uma casa comum. Uma casa de dor, uma casa de sofrimento, uma casa de muito trabalho, uma casa de dor de parto, uma casa de dor emocional, uma casa de luto, uma casa de catástrofe. Por quê? Porque quebrou o princípio. A terra se tornou terra de espinho, se tornou terra de abrolhos e se tornou terra com dificuldade de tirar o fruto. Por quê? Porque quebrou o princípio. Quem quebra o princípio vai se encontrar com seus abrolhos. Quem quebra o princípio vai ter que caminhar sobre espinhos. Quem quebra o princípio vai ter que conviver com uma casa de dor, uma casa de luto, uma casa de sofrimento. Mas Deus viu algo daquilo tudo. Deus olhou para Adão, Deus olhou para Eva e ele viu uma coisa. O que foi que Deus viu? Pelo amor de Deus, gente. Deus olhou para Adão, olhou para Eva e Deus viu uma coisa atrás de Adão e Eva. O que foi que Deus viu? Mais alto. Dá um aplauso, graças a Deus. Deus viu o cordeiro. Quando Deus viu o cordeiro, ele viu o Calvário. Quando ele viu o Calvário, ele viu. E ele viu. Então nós fomos vistos lá no Éden. E Deus disse: vou manter a visão. E eles vão multiplicar. Vou manter a visão. E eles serão donos da conquista. Eles vão crescer. Eles vão frutificar. Eles vão multiplicar. E eles vão encher a terra. E sobre eles terão governo, sobre serpente, sobre escorpião e sobre todo o poder do mal, e nada, absolutamente nada, lhes causará dano algum. Que aqui recebe e faz alguma coisa em nome de Jesus. De repente, faço uma brincadeira aqui, mas não me leve a mal, tá? De repente, Jesus está andando em Betbara. Betbara quer dizer casa do cordeiro. Betbara significa região do milagre e do sobrenatural. Você não tem ideia do que aconteceu em Betbara, onde Jesus ali morava, onde também foi batizado por João Batista, e onde ali Jesus pôde começar a anunciar o Evangelho. Foi ali que João Batista e Betbara chamava todos os líderes religiosos de serpentes, raça de víbora. Em Betbara, dizendo: vocês estão contaminados com Azazel, vocês têm a mente de Azazel, vocês têm a cultura de Azazel, vocês têm o ensino de Azazel, vocês estão quebrando o princípio, vocês estão quebrando o oráculo sagrado, vocês estão trazendo doutrinas para vocês mesmos, então vocês são raça de víbora. Jesus olhou para esses mesmos religiosos e disse assim: por um acaso pode uma árvore boa dar frutos maus, ou pode dar serpente nas uvas? Vocês são como serpentes. Jesus os chamou de serpentes, aqueles que traziam um falso ensino debaixo do encantamento de Azazel. Então Azazel aparece no cenário. De repente, João o Batista está com 2 discípulos, e 2 desses discípulos olharam e disseram: olha que vem ali, Jesus. Aí eles disseram: ali não é só Jesus, ali é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Ali está o Cordeiro que vai mudar a história da humanidade. Ali está o Cordeiro de Deus vindo no Éden. Ali está o Cordeiro de Deus olhando no Éden. Ali
manifestar. Escute bem, nada na Bíblia é por acaso. Porque esse texto está aí, no interpolado. É um texto real. Ali está um Cordeiro de Deus que extrai, que arranca o pecado da humanidade. Aquilo que Deus tinha mostrado lá atrás. E aí entra, 2 discípulos vêm. Cadê o rapaz do órgão? 2 discípulos vêm. É você? Você aqui, meu filho. Olha para mim aqui. Quantos dedos eu tenho aqui na minha mão? E agora? Olha para mim aqui. E agora? Como está a minha mão? E agora? E agora? E agora? E agora? Está aberta? Para que isso? Só para você olhar para mim. Para não perder a atenção, ele ficar sentado no órgão. Porque alguns ficam olhando assim. Não tem nada a ver isso aqui com a mensagem. É só para você se concentrar no que eu estou falando. Isso aqui chama dinâmica, inteligência, para que você não mude o foco. Quem criou isso? Eu. Agora imagina. Deixa eu ver para minha mão aqui. Agora imagina. Jesus vai andando. Quem está andando? O Cordeiro. Porque ele não foi atrás de Jesus. Eles foram atrás do Cordeiro. Ele não disse assim: ali está Jesus, sigam ele. Não. Ali está um Cordeiro que tira o pecado. Então eu vou atrás daquele que tira o pecado. Eu vou atrás daquele que extrai a minha maldição. Eu vou atrás daquele que muda a minha vida. Pode tocar, meu filho. Fique à vontade. Vamos ter isso aqui. Aí, quando Jesus vai andando, os discípulos vêm atrás. O teatro da igreja é um teatro assim, de vez em quando, retardado. Aí Jesus vem andando. Aí bota aqueles rapazes para fazer o papel de Jesus. Aí 2 discípulos vêm atrás. E vocês dois assim, andando bem retardado. Agora você não está sabendo ser retardado. Vamos lá. Aí Jesus para e diz assim: o que vocês querem? Eles ajoelham e dizem: ajoelham e dizem: Tu moras. Não, tu moras. Onde tu moras? Vocês querem saber? Venham e vejam o colo. Jesus no colo porque ele é chamado em Êxodo 24 o Cordeiro macho que se levanta para tomar causa, para poder assumir para poder representar o céu, representar aquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos. Amém? Então, quando Jesus vem andando, os caras vêm atrás. Jesus falou: o que vocês querem? Aí ele disse: mestre, queremos saber onde o Senhor mora. Ah, é? Então venham e vejam. Ou você acha que ele quer? Ai, gente, graça e paz, igreja do Afinal. Levou para a sua casa. Como era o nome da sua casa? Qual era o nome da casa de Jesus? Um aplauso ao Senhor, acertaram. É Jesus. A casa da glória, a casa dos orados, a casa da presença, a casa onde o próprio Cordeiro fala, onde o próprio Deus ministra. E aqueles 2 discípulos foram privilegiados. Porque 2 discípulos no Êxodo perderam a glória. 2 discípulos agora estão vendo um Cordeiro ministrar para eles. Um Cordeiro libertando eles. Um Cordeiro liberando a própria palavra que está sentado.
não é de Num, na casa da glória de Yeshua. Agora não é a casa mais do primeiro Adão, agora é a casa do último Adão. Agora não é uma casa onde Deus fez para eles morarem, agora é a casa que Deus mora. Levou para a sua casa, ou seja, identidade territorial. Esse lugar é meu. Azazel não entra mais aqui. Esse lugar é meu. Não entra mentira, não entra engano, não entra fornicação, não entra crime, não entra nada, porque a minha casa é consagrada ao Senhor. A minha casa é consagrada ao Todo-Poderoso. Pode ser ela mesmo. Eu não lhe disse que hoje vai mexer com as suas entranhas espirituais. Eu duvido que você já viu isso em algum outro lugar. Uma palavra pelo menos parecida da revelação do Ednum. E o Ednum sendo manifestado em Yeshua. Yeshua agora, a própria palavra, ministrando a duas pessoas. Uma delas se chamava André. O outro se chamava... meu Deus. Como é que o nome do outro Adriana, René, Raimundo, você, porque aquilo que a Bíblia não revela o nome, e é bom, pode tomar posse. Essa identidade é minha. Quem é esse cara? Esse cara é um adorador, um apaixonado. Ele ficou ali aos pés de Jesus. André foi embora para a casa de Pedro buscar Pedro. Pedro era casado, tinha sogra. Tinha sogra. Pedro era casado, tinha sogra. Ele foi para lá buscar a Pedro, porque ele sabia que Pedro era uma bomba. Se Pedro entendesse o que estava acontecendo ali, mas Pedro não podia aprender no templo, porque ele dava trabalho. Não podia aprender na sinagoga, ele dava trabalho. Não podia aprender em outro lugar, ele tinha que ir para Ednum. Ele tinha que ir para a casa de Yeshua. Ele tinha que ir para a casa do oráculo. Ele tinha que ir para a casa do confronto, para a casa da mudança. Mas enquanto ele vai buscar, o cara fica ali aos pés de Jesus. É uma espécie de Maria, da apaixonada. Quando Marta vai fazendo as coisas, Maria fica ali. Tem sempre alguém que é apaixonado. Todo adorador é apaixonado. Todo levita é um apaixonado. Quando desvia, é uma desgraça. Mas quando está firme no altar, ele atrai a glória, ele atrai a bênção, ele move a arca. Ele não, você não está entendendo. Ele move a glória. Os meninos foram consagrados para isso. Então, o adorador olha para ele. Se o pastor cumprir o salário dele, ele abre mão de tudo para ficar na igreja. Ele abre mão de tudo para ficar no altar, porque todo adorador quer tanger a arca, quer tanger a harpa, quer tanger o instrumento de som, o instrumento de corda. Ele quer aprender mais, ele quer entrar mais. Ele é apaixonado por Deus, ele é apaixonado pela palavra. Ele é o ressuscitador do culto. Esses homens são usados para transformar o culto. Então esses adoradores estão em todos os lugares. Louve a Deus pela vida dos seus levitas, dos seus adoradores. Eles são aqueles que fazem correr a glória de Deus que está mantida nos cultos. Eu tenho um levita desses, o tangedor do rebanho, chama Gilmar Brito, o filho do homem. Que lindo aquele menino. Recebeu contratos milionários de todas as gravadoras. Liberei ele. Pode ir, meu filho, jamais lhe deixarei. Ficou em Manaus, está lá caladinho comigo, canta em qualquer idioma que você imaginar. Cheguei no Japão, nenhum japonês que estava naquele culto há 30, 40 anos conhecia o hino do Japão. Gilmar Brito entra à noite cantando o hino do Japão de cor. Cantou a música Seinaru, que quer dizer a tua glória vem. Todos se jogaram no chão, cantando memorizado. Canta em árabe, canta em hebraico, canta em italiano, canta em espanhol, canta também em português.
está ao seu lado. E está ao meu lado. E quando Gilmar Brito não está na igreja, é como uma noiva sem dente. A igreja fica banguela. Porque quando ele entra, ele traz, ele move a presença. Porque ele é santo. Não tem um desvio no seu caráter. Eu faço discipulado com o Gilmar pelo menos uma vez ao mês. Ele é íntegro. Ele é um homem de Deus. Então esses meninos, eles são movedores da arca. Eles são adoradores. Quem estava ali aos pés de Jesus? Um adorador. É tão especial que a Bíblia não fala o nome dele. As coisas sem nome na Bíblia têm sentido espiritual. Eu digo que as coisas boas que tem na Bíblia que não tem nome, eu me ensino. As coisas ruins, que você fica com elas. E tem gente que gosta de tomar posse de coisa ruim. Mas eu tomo posse de coisa boa. E quem quer tomar posse aqui de coisa ruim, diga amém. Mas quem quer tomar posse de coisa boa, diga aleluia. Então, aquele homem ali ficou aos pés de Jesus. Já era 4 da tarde. Segundo um teólogo chamado Maimônides, ele ficou pelo menos 6 horas ali. De 9 da manhã a 4 da tarde. Aos pés de Jesus. Já era. 6 horas depois. Chega André e Simão. E o cara está lá. Esse adorador. Então eu quero falar uma coisa para você. Na célula de Jesus nasceram 3 ministérios. Quem foi o primeiro líder de célula na história? Pode falar. Deus. E no Novo Testamento quem foi o primeiro líder de célula? Jesus. Se você não é líder de célula, você não está copiando nem Deus nem Jesus. Eu quero saber quem você está copiando e quem você está ouvindo. Para não ter a sua célula, para não ter os seus 12 e para não realizar os mistérios de Deus. Libertando pessoas, curando indivíduos e restaurando a sua geografia. Deus vai nos usar para isso de uma forma sobrenatural. Então esse homem que está ali, são 3 espécies que estão ali. Estão preparados? Eu vou dizer. O que nasce numa célula. Pergunta a pessoa assim ao seu lado. O que nasce numa célula? Vamos dramatizar assim, ó. O que nasce numa célula? O que nasce numa célula? Você está parecendo aquela ilustração. O que nasce em uma célula? Não. O que nasce em uma célula? Pergunta. O que nasceu numa célula? Quem não nasceu numa célula não vai ter o entendimento total. Pode ter a revelação e caminhar na revelação. Mas quem nasceu numa célula não precisa se esforçar. Porque nasceu numa célula. Meus meninos não precisaram se esforçar para entender o Evangelho. Nasceram numa mesa do Evangelho. A mesa da nossa casa é só Jesus. Então não precisa se esforçar para nascer de novo, ser doutrinado, etc. Quem nasceu numa célula. Então o maior mover vai ser celular. Eu vou provar à noite que o maior mover da história vai ser celular. Eu vou provar que Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e o Amazonas vão viver a maior colheita de todos os tempos. Só que não quer vai estar sentado e calado por 12 segundos. Aí, nessa célula, tem um adorador, diga adorador. Os adoradores nascem nas células. Glória a Deus. Você já viu que toda célula tem um tangedor, um adorador? Quando ele não vem, o buraco que fica, você tem que botar uma musiquinha, bota no celular lá que as vozes embolam. Estamos aqui. Mas quando tem um tangedor, ele pega o violão, você nem sente que ele está ali, até que ele começa. E a glória vem. Aleluia. Aquele que ficou à disposição do oráculo é um adorador. Porque só adorador tem prazer de ficar na presença, só recebendo, sem querer dar. Porque pregador quer ensinar Jesus como
faz as coisas. Assim eram os helênicos, assim eram os saduceus, assim eram os judeus, os saduceus e os saduceus. Todo mundo quer ensinar a Deus. Lembra de Pedro? O Senhor falou: olha, eu já santifiquei isso aqui, pega, mata e come. Eu não como, eu sou judeu. Inclusive, além disso, ensinou a Deus. Deus falou: Pedro, eu já disse, eu santifiquei, não chame de imundo aquilo que eu já santifiquei, mas de maneira nenhuma eu comerei. Deus manda de novo a visão. Não vou comer não, o Senhor sabe, eu sou judeu, eu sou radical, a minha doutrina não permite. Deus guarda a visão, puxa de novo. Tá aí, Pedro: não, Senhor, o Senhor sabe. Começou a comentar com Deus. Na terceira vez, Deus disse: Pedro, olha para mim, eu vou dar a visão para quem entende a visão. Aí deu para Paulo. Paulo foi maior que todos eles. Quem entende a visão, deixa de discutir com Deus, vai governar o seu território. Vai discutir? Vai querer saber mais do que Deus? Se rende. Eu não entendi isso não. Sem entender, vai. O navio está passando, a cidade está sendo inundada. Eu não entendo porque esse navio pula nele. É o seu livramento chegando. Saia da síndrome, do ridículo, da imbecilidade. O diabo quer imbecilizar o povo de Deus. Querer ter lógica para fé. Fé não tem lógica. Você tem muito mais do que você trabalha. Você sabe disso. Você tem muito mais do que aquelas pessoas que caminharam com você e você não faz a metade das coisas que eles fazem e você prosperou e eles não. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre aqueles que servem e não acrescenta dor algum. Então celebra por isso, se alegra, porque fé não tem explicação, fé não tem lógica, fé é quando a oportunidade e você o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Ele que realiza. O que não subiu ao coração do homem, nem foi revelado na sua mente, é o que Deus tem preparado e estocado para aqueles a que Ele ama. Tem um estoque de milagres para nós. Eu não questiono, o celeiro não abre. A chave do celeiro é semente. O celeiro vê uma semente, ele abre para você colocar a semente e receber outras sementes. Sementes colocadas no celeiro abrem o celeiro para que você receba novos milagres. Quem pegou aí? Aquele adorador está lá recebendo do Senhor. Então na Senhora Jesus nasce o adorador. E na Senhora Jesus nasce o evangelista. Quem é o evangelista? André vai evangelizar. Evangelista tem destino. A mensagem do evangelista não é para estranho. A mensagem do evangelista é para a família. O estranho é secundário. Tem gente que quer pregar na casa, mas não tem autoridade para falar na casa. A vida não é compatível. Quando André chegou e falou para Pedro: Pedro, achamos o Messias. Sabemos até onde ele mora. Lá é o Ednum. Deus vai te dar uma graça, que você vai ser pastor da sua família. Olha o que eu estou lhe dizendo. Você vai ser pastor da sua família. Amém. Todo domingo, depois do culto, primeira ligação que eu recebo, 30 segundos depois, de uma senhora de 95 anos de idade: graça e paz, meu pastor, sua bênção. Quero dizer como foi o culto para mim hoje. E faz um resumo do culto. Quem é essa senhora? Minha mãe. Todo domingo, depois do culto, é minha ovelha mais assídua e faz um resumo. Ela fez um resumo da ministração de domingo. O Deus forte. Ela foi falando, eu me arrepiava. Como uma mulher de 95 anos de idade pode ter uma conexão espiritual tão profunda de saber ler o mundo espiritual de forma correta. Tem pastores que são analfabetos no mundo espiritual, não conseguem ler o mundo espiritual. Tem que ser como Daniel, mene, tacapeção. Ninguém sabe ler, eu sei ler. Eu sei o que significa, porque eu fui alfabetizado no mundo espiritual. Todo mundo aqui vai ser alfabetizado no mundo espiritual, amém? Então, quando aquele homem sai, aquele evangelista sai, ele sai com destino. Ele diz: eu vou pegar
A primeira pessoa, porque debaixo dessa unção, eu saio do Ednum, da casa do Senhor, eu tenho que levar essa mensagem para alguém que seja importante. Vai ser meu irmão influência. Meu irmão tem condição de entender o que Deus está falando. Aí vem para a casa de Jesus, chega os dois. Está o adorador, chega o evangelista, arrastando quem? A igreja. Quem diria que ali estava a igreja? Quem diria que o evangelista ganharia uma igreja? Ei, evangelista, você vai ganhar uma igreja. Aleluia. Ei, vai ser tão tremenda a mensagem que Deus vai colocar na sua boca, que você não vai levar as pessoas para outro destino. Vocês vão levar as pessoas para o Ednum, para a casa de Deus, para a casa do Messias, para o oráculo santo, para a palavra viva, para a palavra de mudança, para a palavra de autoridade, para a restauração, para a manifestação. Nós vamos encher o ambiente da glória de Deus. Ele não sabia ainda comunicar o tamanho da glória, então levou para o comunicador. Como ele sabia que a célula ainda estava lá? Como ele sabia que a célula ainda funcionava e que Jesus estava ali? Quando ele chega com Pedro, o Senhor olha para Pedro e vê a igreja. Quando Deus olha para você, Ele vê algo que ninguém vê. Presta atenção. Às vezes nós nos sentimos assim muito inferiorizados, mas Deus está vendo algo que você não imagina. Ele está olhando a seu respeito. O que interessa não é o que as pessoas falam sobre você, é o que os céus dizem a seu respeito. E tem algo muito lindo no céu a seu respeito, que vai ser manifestado na terra dos homens. E todos vão ver a glória de Deus sobre a sua vida. Quem quer receber aqui, faz alguma coisa, então, olha para ele. Antes de falar para ele, viu que ali estava o que ele declarou lá em Mateus 15: tu és pedra, e sobre esta pedra, pronome de tratamento da pessoa de quem se fala, sobre mim a igreja será edificada. Aleluia. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino. Deus tinha visto isso em Pedro, mas para isso acontecer, precisa de algo ali. Então eu vou dizer para vocês, você nunca raciocinou isso, mas vou te ajudar a raciocinar. Deus viu em primeiro plano ali ajoelhadinho ali, e ficou com ele adorador, irmão. Vamos lá. Eu sei que raciocinar como eu estou raciocinando é difícil, mas vocês já ouviram. Então quem está ali aos pés do Senhor? Quem foi que saiu correndo? Foi Poxa vida. Nota 10. Foi buscar alguém da família. Quem foi que Deus viu? Mas disse primeiro para ele: você é Pedro, mas você é Simão. Você é Simão. Você é um confuso. Simão significa levado pelos movimentos. Já viu aquele irmão que está um movimento na cidade, ele sai da igreja, vai para o movimento. Com outro movimento, ele vai para outro movimento. Com outro movimento, vai para outro movimento. Antigamente meu pastor dizia: são pássaros que pulam de galho em galho. Um dia o galho quebra e ele se arrebenta. Um dia vão botar visco no galho, ele vai ser preso. Um dia vão botar uma arapuca no galho e ele vai se perder. Vai virar prisioneiro, laço de passarinheiro. Então a gente sabe que tem gente que gosta do movimento, muda até de célula dentro da igreja, fica correndo de um lado para o outro quando a doutrina sai do púlpito. A doutrina sai do nome de Deus, do ungido de Deus, daquele que tem autorização de liberar o oráculo, a palavra viva. Então vamos deixar de ficar competindo dentro do próprio rebanho e vamos nos submeter à autoridade, ainda que eu não concorde. Olha, não concordar e se submeter revela um caráter de disciplina que você jamais imagina. Revela que você é um líder obediente, e é melhor obedecer do que sacrificar, porque todos que quebram a regra da audiência sacrificam alguma coisa. Então eu quero declarar que você não vai sacrificar mais, não vai perder mais, não vai
Simão, tu és como uma cana que o vento sopra. Você cai para um lado, sopra e cai para o outro. Você fica como uma cana balançando de um lado para o outro. Você, Simão, você é inconstante. Você é um trôpego. Está andando na fé, tropeça. Muda de doutrina. Qualquer vento de doutrina. Seu Simão, pois hoje eu vou mudar a tua identidade. Você será chamado Pedro. Você será chamado Cefa. Você será firme. Você será constante. Você não vai mais aventurar. A sua vida será uma vida de exemplo. E você mudará a história de todos os teus irmãos. Da célula de Jesus tem mudança de identidade. Das suas células as pessoas vão entrar trôpegas. Vão entrar sem identidade. Vão entrar totalmente absortas nos seus projetos de vida. E você vai organizar a alma delas. Elas serão reajustadas. Elas receberão o caráter do Messias. Deixarão de ser Simões para serem um Pedro, para serem constantes, para serem firmes e não andarem de qualquer maneira. A igreja de Jesus é assim. Ela chega de qualquer jeito, mas ela sai firmada na rocha e recebe alguma coisa. Mas tem uma novidade tremenda. Muito bem, ali está ajoelhado está adorador. Saiu para buscar, quem foi? Ele trouxe a igreja. Lindo, gente. Agora vê se o texto não é verdade. Se tudo isso não está no texto, só quem não vê. Aí Deus olha para Pedro e vê o ministério dele, chamado apóstolo. Quem diria que o evangelista foi buscar a igreja, uma nova identidade e o apostolado? Quem foi o primeiro apóstolo? Quem foi o apóstolo mais influente? Dentro do ministério de Jesus, que depois Paulo veio e engoliu todo mundo. Porque na falta de um Pedro, aparecerá um Paulo. Aleluia. Deus não deixa a história sem ser concluída. Se você parar, Deus levanta outro. Glória a Deus. Se eu parar, Deus levanta outro. Se nós pararmos, Deus levanta outros. A obra não para. Imagina quantos pararam na história. E hoje continua a história em movimento. Os céus estão em movimento. A sua igreja está em movimento. Aleluia. O seu reino está em movimento. E o aumento do seu reino nunca terá fim. Você recebe isso? Está escrito isso. Aonde? Lá em Isaías 9, versículo 6. E o aumento do seu reino não terá fim. O que a gente precisa é entender que quando Deus levantou o Ednum dele, algo poderoso se manifestou. E algo poderoso aconteceu. Deus nos ensinou, através de Yeshua, que o Ednum pode ser devolvido. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem lembra daquele paralítico que 4 homens pegaram ele, levantaram, botaram em cima do telhado, arrancaram o telhado e desceram o homem. Jesus olhou para mim e falou: que fé é essa? Que casa era aquela? Entra no Google e pesquisa. Era a casa de Jesus. Agora imagina Maria olhando e falando: Jesus, vamos parar com essa confusão aqui. Já estão quebrando o meu telhado. Porque Maria era líder. Ela não era fácil. Ela era tipo Edna. Ela dava ordens para Jesus. E Jesus fingia que não obedecia. Mas obedecia. Depois ele dava o rela nela, mas ele obedecia. Maria era muito linda. A Maria olhando: meu Deus. Maria já não se intermetia, porque já era o Ednum. Era a casa do milagre, sinais, prodígios, maravilhas, sobrenatural de Deus. Os cegos de Israel, que foram curados na Galileia, todos foram curados na casa de Jesus. É a casa de abrir os olhos, é a casa de fazer paralítico andar. Então a célula é um mover extraordinário. Eu chamo aqueles 4 homens: ganhar, consolidar, discipular e enviar.
que se cumpra a profecia de Joel capítulo 12, vão entrar até pelo telhado, mas todos vão receber da glória de Deus, amém? Todos serão evangelizados. Celebra aí o Senhor por isso. E a gente vê como é que anda as coisas. Mas eu quero falar uma coisa para você. Toda célula aqui que vai nascer, e todas as células que já são existentes, não vão ser roicós, não serão um bait, serão um edino, onde a própria palavra será pregada, será destilada, onde o Cordeiro ministrará através da sua vida, e as pessoas vão se tornar adoradoras, evangelistas, apostólicas, numa nova identidade. Vão ser igreja de verdade, vão ser igreja do Senhor Jesus, vão espalhar em toda a terra. Ali haverão sinais, prodígios, maravilhas e milagres. O sobrenatural de Deus estará. Quantos creem, quantos recebem, quantos não posse, a sua casa será uma cela, será uma cela onde a presença de Deus será constante. Aleluia! E de pé, faz alguma coisa. Levante as suas mãos e diga: eu sou responsável para trazer o Ednu de Deus para a minha geografia. Levante as suas mãos. Já vejo as pessoas aqui, adoradores, evangelistas, apostólicos. Veja a célula, começa a orar em línguas. Quem não ora em línguas, ora no seu entendimento. Eu quero ouvir um barulho de muitas águas neste lugar. Ele manassoro do comanash. Ele que anassoro do comanash. Ele que manassoro do comanash. Levante sua voz, profetiza, profetiza. Veja os adoradores chegando, veja os evangelistas chegando. Aquilo que eu vejo é aquilo que eu vou ter, aquilo que eu falo é aquilo que Deus vai me dar. Então veja e comece a falar. Ore, Senhor, traga os adoradores, traga os evangelistas, traga os apostólicos, traga sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Que a minha casa seja um Ednu, que não seja, meu Deus, uma casa comum, não seja um encos, não seja um bait, mas seja um Ednu, a casa da tua glória, a casa da tua presença, a casa do teu ensino, a casa dos teus oráculos. Levante a voz, esse é o mais alto que você pode orar. Veja Deus entregando nova geografia, veja Deus entregando a sua rua, veja Deus entregando o seu bairro, veja Deus entregando a cidade, veja Deus entregando a nação. Levante a sua voz, vamos, gere vida nisso aí. Ele que esse é o mais alto que você pode orar. Esse é o mais alto que você pode profetizar. Não fique tímido, não fique no seu trauma. Ele que amassou é a casa da glória, é a casa da presença. O Senhor vai lhe restituir. Eu não estou ouvindo a sua voz orando. Você não está ouvindo a sua voz orando?
Diga a pessoa, senhora, Deus está fazendo. Em nome de Jesus, diga: toda arma forjada contra mim, contra a minha chamada, contra a minha célula, contra a minha unção, não vai prosperar. Porque em juízo o Senhor condenará. Diga: chegou o tempo do avivamento. Aceleração, 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 aceleração. E Deus vai me entregar o território. Em nome de Jesus. Só quem recebe, reaja no nível que você recebe. São os últimos segundos, não demora muito, está chegando a hora, já vamos embora. Os dias são difíceis. Os dias são Está doendo, está apertando. difíceis, tá doendo, tá apertando, mas permaneça, falta muito pouco, o noivo já está vindo te buscar. Força a igreja, avança a igreja, desperta a igreja, já vamos embora. Prepara a igreja, prega a igreja, se louva a igreja, já vamos embora. Olha o noivo, o dia está chegando. Não perca a esperança, não espera. Falta muito pouco, não se chega. O noivo já está vindo te buscar. Força a igreja,
Eu tenho muita expectativa para esse dia. E se ele não chegar, eu vou voltar para ele. E lá tudo já aconteceu. Glória a Deus. Lá tudo já está pronto. Lá no céu nada é improvisado. Jó disse para os seus conselheiros: olha, se eu não receber a promessa dessa vida, eu tenho uma vida toda para viver isso. Porque eu sei que o meu Redentor, e é certo que ele reinará. Eu herdarei com ele todas as coisas. Aleluia. Ele vive. Todos nós aqui somos o Ednum de Deus. Como assim, pastor? Você é o Ednum de Deus. O Ednum nasceu no Éden. O Ednum nasceu lá na casa de Jesus. Jesus é o próprio Ednum. Mas o Ednum é uma promessa do Pai que cada um de nós se tornará um restaurador de veredas. E eu estou diante de vários Ednuns. Pergunte a pessoa como. Uma pessoa de 40 anos me pergunte: como eu sou um Ednum? Não, uma pessoa de 40 anos me pergunta: pastor René, como eu sou um Ednum? Uma pessoa de 40 anos. Fala: pastor René, como eu sou um Ednum? Mais alto. Você quer saber como é que você é um Ednum? Como nós somos Ednum? À noite falarei para vocês.